Mãe solteira criou 6 filhos sozinha, por 30 anos. Até que na noite do aniversário, todo o bairro chorou. Ela estava sentada sozinha na pequena cozinha, olhando para o bolo simples com 6 velas, representando cada um de seus filhos. As lágrimas rolavam pelo rosto, enquanto lembrava cada dificuldade enfrentada ao longo de 3 décadas, desde que o marido desapareceu, deixando ela sozinha para criar os filhos. Ela trabalhou como faxineira, lavou roupas, cuidou de crianças, fez de tudo para garantir que nunca faltasse o pão na mesa. Mesmo com fome, ela sorria para os filhos dizendo que tudo ficaria bem e eles acreditavam, e foi assim que cresceu aquela família unida, na simplicidade e no amor. Os anos passaram, cada filho foi crescendo, saindo de casa para trabalhar, estudar, construir suas próprias famílias, mas ela continuava na mesma casa velha do bairro simples, onde todos a conheciam como Dona Helena, a mulher guerreira, que nunca reclamava, sempre tinha um sorriso e uma palavra. Amiga para quem precisasse naquela noite de aniversário, ela completava 70 anos sozinha. Pensava que talvez ninguém lembrasse daquela data tão especial para ela. Os vizinhos perceberam que ela estava muito silenciosa ultimamente e decidiram organizar uma surpresa. Começaram a se reunir discretamente, cada um trazendo algo: comida, bebida, flores, até que a notícia chegou aos 6 filhos, que estavam espalhados por diferentes cidades, estados e até países. Todos se mobilizaram, largando seus compromissos e pegando o primeiro transporte possível para chegar até a casa da mãe. Enquanto isso, Dona Helena, sentada à mesa, olhava para o velho relógio de parede que marcava lentamente as horas, até que ouviu uma leve batida na porta. Ao abrir, viu a vizinha Dona Margarida com um buquê de flores e um bolo maior do que aquele, que ela mesma tinha preparado. Dona Helena ficou surpresa, tentou recusar, mas logo outros vizinhos começaram a chegar um a um, enchendo a casa de alegria. E carinho. Ela sorria, mas ainda sentia falta dos filhos, até que de repente ouviu vozes familiares chamando pelo nome dela. Mamãe Dona Helena não acreditava no que via. Seus 6 filhos estavam ali parados na porta, com lágrimas nos olhos, cada um segurando um presente, um abraço, um beijo. Ela desabou chorando de emoção, enquanto eles se aproximavam e a abraçavam forte, dizendo que a amavam, que nunca a esqueceriam, que ela era a melhor mãe do mundo. Os vizinhos, emocionados, também choravam. Abraçavam Dona Helena e os filhos. Aquela cena tocou profundamente. A todos os presentes, o bairro inteiro se comoveu com aquele reencontro. Após tantos anos, Dona Helena olhava para cada filho, admirando como tinham se tornado pessoas honradas, fortes, assim como ela havia criado um a um com tanto sacrifício, mas com tanto amor. Eles se sentaram à mesa, cantaram parabéns, partiram o bolo e brindaram à vida, à união, à força daquela mulher incrível que era o exemplo de superação no meio. Da festa, um dos filhos se levantou e fez um discurso emocionado. Mamãe, a senhora nos ensinou a sermos fortes, a nunca desistirmos, a amar e respeitar as pessoas. A senhora é nossa heroína, e por isso hoje não poderíamos estar em outro lugar senão aqui ao seu lado. Dona Helena não conseguia conter as lágrimas, nem os vizinhos. Todos aplaudiram e abraçaram aquela mulher que foi mãe, pai, amiga, conselheira, professora de vida. Ao mesmo tempo, a vizinha Margarida se aproximou e revelou algo que deixou Dona Helena ainda mais emocionada. Ela disse que durante todos esses anos, o bairro inteiro se inspirou nela. Sempre que alguém passava por dificuldades, lembrava da força da Dona Helena e seguia em frente. Por isso, todos estavam ali. Não apenas para celebrar seu aniversário, mas para agradecer por ter sido uma luz naquela comunidade humilde. Dona Helena olhou ao redor e viu o quanto era amada, respeitada, admirada. Então pediu silêncio e, com a voz embargada, disse: "Só fiz o que qualquer mãe faria. Amei meus filhos acima de tudo, e lutei todos os dias para que eles tivessem uma vida melhor nesse momento." O bairro inteiro chorou. As crianças abraçaram Dona Helena, os jovens tiraram fotos, os idosos relembraram as histórias antigas. Cada vizinho tinha uma lembrança de um momento em que Dona Helena os ajudou.
aconselhou ou simplesmente ouviu quando ninguém mais o fazia. A noite continuou com muita música, alegria e gratidão. Os filhos de Dona Helena decidiram que, a partir daquele dia, nunca mais a deixariam sozinha. Organizaram um sistema de visitas para que sempre tivesse um deles ao lado dela, e também prometeram reformar a casa, que há anos precisava de cuidados. Dona Helena sorriu agradecida, dizendo que não precisava de nada. Só queria vê-los felizes, mas eles insistiram. E logo nos dias seguintes começaram as reformas. Novos móveis, pintura no muro. O jardim voltou a florescer. E Dona Helena se tornou ainda mais feliz. Todos os dias recebia a visita de filhos, netos e vizinhos que a consideravam uma verdadeira matriarca. Dona Helena passou os anos seguintes cercada de amor, até que numa manhã tranquila, partiu serenamente, enquanto dormia, deixando um legado de força e amor que jamais seria esquecido no bairro naquele dia. O bairro inteiro se reuniu novamente desta vez para prestar a última homenagem àquela mulher que por 30 anos lutou sozinha para criar 6 filhos e conseguiu formar uma família unida e feliz. Cada pessoa que esteve naquele aniversário se lembrava daquele momento como o dia em que todo o bairro chorou, não apenas por tristeza, mas por admiração, respeito e gratidão por ter conhecido uma mulher tão extraordinária como Dona Helena. E assim, sua história passou a ser contada de geração em geração, como exemplo de que, com amor, coragem e determinação, é possível superar qualquer obstáculo e deixar uma marca eterna no coração de todos que cruzam nosso caminho. E o bairro nunca mais foi o mesmo depois daquele aniversário, naquela noite em que o amor falou mais alto, e as lágrimas que escorreram eram de pura emoção. Depois daquele aniversário inesquecível, a vida no bairro mudou completamente. Todos passaram a se visitar mais, ajudar uns aos outros com mais frequência, inspirados pelo exemplo de Dona Helena. Os filhos dela reformaram toda a casa, pintaram as paredes, construíram um pequeno jardim com flores coloridas que Dona Helena tanto amava. Ela passava as manhãs sentada na cadeira de balanço, observando as flores, conversando com os vizinhos, tomando chá com as amigas mais antigas e lembrando das histórias do passado. Ela dizia que nunca se sentiu tão feliz como depois daquele aniversário. Os filhos também passaram a visitá-la com mais frequência, trazendo os netos que enchiam a casa de risadas e alegria. Dona Helena ensinava cada um deles a cozinhar, a plantar flores, a costurar como fazia com os filhos quando eram pequenos. O tempo foi passando e a saúde dela começou a ficar mais frágil. Mesmo assim, ela nunca deixou de sorrir nem de receber as visitas com um abraço caloroso e um olhar cheio de amor. Até que em um final de tarde ensolarado, Dona Helena chamou todos os filhos e netos para uma reunião na sala principal. Eles ficaram preocupados, pensando que fosse algo grave, mas ela pediu que todos sentassem e começou a contar novamente a história da vida dela, como conheceu o pai deles, como ficou sozinha, como lutou todos os dias e como se sentia realizada por ver que todos tinham se tornado pessoas boas e honestas. Ela pediu que nunca deixassem de ser unidos e de se apoiarem, como sempre fez questão de ensinar. E no final da conversa, disse que aquele poderia ser o último grande encontro de todos com ela, mas que não ficassem tristes, pois ela estava em paz com tudo que viveu. Os filhos, emocionados, choraram, abraçaram a mãe com força. Prometeram que sempre estariam juntos e que manteriam vivo o legado dela. Dona Helena sorriu e disse que aquele era o maior presente que poderia receber nos dias seguintes. Ela continuou vivendo tranquilamente, aproveitando cada momento com a família e os amigos, até que numa noite fria de inverno, adormeceu e partiu serenamente no dia seguinte. Quando a notícia se espalhou por todo o bairro, todos os vizinhos se reuniram novamente, agora para se despedir dela com amor e gratidão. Os filhos organizaram uma cerimônia simples, como ela sempre quis, no pequeno quintal da casa onde ela viveu por tantos anos. Cada pessoa que compareceu contou uma história, uma lembrança, um conselho que recebeu de Dona Helena, e todos choraram juntos mais uma vez, mas dessa vez com o coração cheio de gratidão por terem tido a oportunidade de conviver com uma mulher tão forte e inspiradora. Após a cerimônia,
os filhos decidiram que não venderiam a casa ao contrário, eles transformaram a casa de Dona Helena em um espaço comunitário, onde crianças poderiam aprender a cozinhar, a plantar, a costurar, exatamente como ela fazia com eles. Criaram a Associação Dona Helena de Apoio às Famílias, onde promoviam cursos, palestras e atividades para ajudar mães solteiras e famílias em situação de vulnerabilidade. O espaço se tornou referência em toda a cidade, recebendo visitas de pessoas de todos os lugares interessadas em conhecer a história daquela mulher extraordinária. As paredes da casa foram decoradas com fotos antigas de Dona Helena, com os filhos, com os netos e com os vizinhos em momentos de felicidade e superação. O jardim foi ampliado com mais flores, árvores e bancos para que as pessoas pudessem sentar e refletir sobre a vida. O bairro ganhou uma nova energia mais humana, mais solidária, mais amorosa, tudo graças ao exemplo deixado por Dona Helena. Com o passar dos anos, os netos dela cresceram e começaram a assumir as atividades da associação, mantendo viva a memória e os ensinamentos da avó. Mais do que uma homenagem, aquilo se tornou uma missão de vida para todos eles, inspirar outras pessoas a nunca desistirem, a sempre lutarem pelos seus sonhos e, principalmente, a valorizarem a família e os laços de amor e de respeito, que são o verdadeiro alicerce da vida. Dona Helena pode ter partido, mas sua presença continuava viva em cada canto da casa, em cada flor do jardim, em cada abraço trocado entre os vizinhos e familiares, e todos os anos, no dia do aniversário dela, o bairro inteiro se reunia novamente na casa, agora transformada em centro comunitário, para celebrar a vida dela, com música, comida, dança e muitas histórias compartilhadas aquele dia. Se tornou oficialmente o dia de Dona Helena, uma data especial no calendário da cidade, que atraía cada vez mais pessoas de outros bairros e cidades que queriam conhecer aquela história de força e amor. Todos se emocionavam ao ouvir sobre a mulher que criou 6 filhos sozinha por 30 anos e que, mesmo com tantas dificuldades, nunca perdeu a esperança e o amor pela vida. O prefeito da cidade também compareceu à celebração e decidiu homenagear oficialmente Dona Helena, dando o nome dela à principal praça do bairro, agora chamada Praça Dona Helena, onde foi erguida uma estátua simples, mas muito simbólica, representando ela sentada na cadeira de balanço, olhando para o horizonte com um sorriso sereno e um olhar cheio de sabedoria. O bairro se transformou em um exemplo de solidariedade e união para toda a cidade, e sempre que alguém passava por dificuldades, lembrava da história de Dona Helena e encontrava forças para seguir em frente. Os filhos dela continuaram a se reunir regularmente, mantendo o pacto que fizeram naquela noite de aniversário, de sempre estarem presentes na vida uns dos outros e de nunca deixarem a mãe sozinha. Agora mesmo, após a partida dela, eles sentiam que ela estava ali em cada reunião, em cada abraço, em cada sorriso, e assim a história de Dona Helena seguiu viva, atravessando gerações, ensinando a todos que o amor é a força mais poderosa que existe e que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível construir uma vida digna, feliz e cheia de propósito. O bairro nunca mais foi o mesmo depois dela, e todos sabiam que tudo começou com uma mãe solteira que criou 6 filhos sozinha por 30 anos, até que na noite do aniversário todo o bairro chorou e depois sorriu para sempre. Anos se passaram desde que Dona Helena partiu, e a associação criada em sua homenagem cresceu ainda mais, se espalhando para outros bairros, cidades e até estados, levando o nome dela como símbolo de superação, força e amor. Os netos dela agora, adultos, continuaram com a missão, assumindo a responsabilidade de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, como a avó sempre ensinou. Alguns se tornaram professores, outros assistentes sociais, psicólogos, médicos, cada um com o mesmo propósito de transformar a vida das pessoas através do acolhimento, da solidariedade e do amor incondicional. A casa onde Dona Helena viveu foi ampliada para receber mais famílias, cursos, oficinas e eventos culturais, se tornou um verdadeiro centro de referência nacional com reconhecimento de várias instituições e até prêmios internacionais.
Um dos netos decidiu escrever um livro contando toda a trajetória da avó desde a juventude até aquele aniversário inesquecível que mudou. A vida de todos. O livro se tornou um best-seller, traduzido para vários idiomas e adaptado para o cinema, emocionando milhares de pessoas ao redor do mundo. Muitos turistas começaram a visitar o bairro para conhecer o local onde tudo começou e ouvir pessoalmente dos familiares e vizinhos as histórias e os ensinamentos de Dona Helena. O bairro, que antes era simples e esquecido, se transformou em um espaço vibrante, cheio de vida, cultura e solidariedade, com novos projetos sociais, escolas, parques e centros de convivência. Tudo inspirado pelo legado daquela mãe solteira que criou 6 filhos sozinha, por 30 anos, e ensinou a todos que o amor é a base de tudo. Os filhos de Dona Helena, agora idosos, seguiam participando ativamente das atividades do centro comunitário, sempre lembrando das palavras da mãe e passando adiante os valores que aprenderam com ela. Certa vez, um repórter perguntou a um dos filhos o segredo daquela família tão unida, e ele respondeu sem hesitar: "O segredo é o amor que nossa mãe nos ensinou e que jamais deixaremos de cultivar as novas gerações da família." Continuaram esse legado com orgulho e responsabilidade, participando das reuniões, dos eventos, ajudando os mais necessitados e mantendo viva a memória de Dona Helena todos os anos, na data do aniversário dela. Uma grande celebração era realizada com apresentações musicais, peças teatrais, exposições de arte, tudo inspirado na vida dela. Milhares de pessoas participavam, trazendo alimentos, roupas e brinquedos para serem distribuídos para famílias carentes. Como ela mesma fazia silenciosamente quando era viva, o evento se tornou um dos maiores do país, conhecido como o Dia Nacional da Solidariedade. Dona Helena, atraindo personalidades, artistas, políticos e pessoas comuns de todos os lugares que queriam prestar homenagem àquela mulher extraordinária. Certa vez, uma jovem mãe solteira que participava do evento se aproximou da filha mais velha de Dona Helena e disse emocionada que a história dela havia salvado sua vida, pois estava prestes a desistir, mas ao conhecer a trajetória de Dona Helena, encontrou forças para seguir em frente e criar o filho com amor e dignidade. Esse tipo de relato era comum e mostrava como o legado de Dona Helena transcendia o tempo e o espaço, tocando profundamente o coração de milhares de pessoas em diferentes partes do mundo. Além disso, a associação expandiu suas atividades, criando filiais em várias cidades, levando cursos de capacitação, atendimento psicológico, orientação jurídica e programas de apoio a mães solteiras e famílias em situação de risco. Todas essas unidades tinham como princípio fundamental o acolhimento, a escuta e o amor incondicional, valores eternizados por Dona Helena e transmitidos de geração em geração. Anos depois, uma das bisnetas de Dona Helena decidiu seguir carreira política, inspirada pelo exemplo da bisavó e pela vontade de transformar a sociedade. Ela foi eleita prefeita da cidade e implantou diversas políticas públicas de apoio às famílias vulneráveis, sempre mencionando em seus discursos que tudo o que fazia era em homenagem à Dona Helena e aos valores que ela representava à cidade. Se transformou completamente, tornando-se um modelo de inclusão social, solidariedade e desenvolvimento humano reconhecido nacional e internacionalmente. Ao visitar a Praça Dona Helena, onde a estátua da bisavó permanecia firme, ela sempre fazia questão de parar-se, sentar e refletir sobre o legado que herdou e a responsabilidade de manter viva essa história inspiradora. Um dia, durante uma celebração na praça, uma senhora muito idosa se aproximou da bisneta e disse: "Minha filha, eu conheci sua bisavó. Ela foi a pessoa mais bondosa que já conheci. Ela me ajudou quando ninguém mais me estendeu a mão, e graças a ela, hoje estou aqui, viva com minha família." Essa senhora, então, entregou à bisneta um lenço bordado que Dona Helena havia lhe dado décadas atrás como símbolo de amizade e apoio. Emocionada, a bisneta recebeu o presente e prometeu continuar honrando o legado da família. E assim, os anos continuaram passando.
A história de Dona Helena se fortalecia a cada geração, sendo contada nas escolas, nos livros, nos filmes, nas rodas de conversa. Nas cerimônias públicas, todos sabiam quem foi aquela mulher que criou 6 filhos sozinha por 30 anos, até que na noite do aniversário, todo o bairro chorou. E depois, sorriu e aprendeu que a verdadeira força está no amor e na capacidade de lutar pelos que amamos. Sem nunca perder a esperança, a casa dela permaneceu aberta, recebendo visitas de todo o mundo. Pessoas que queriam conhecer de perto o lugar onde nasceu uma das maiores histórias de superação do país. Em cada canto da casa, havia objetos, fotos e lembranças que mantinham viva a memória de Dona Helena, como a cadeira de balanço, o avental bordado, os livros de receitas que ela usava para preparar os pratos simples, mas cheios de amor para os filhos e netos. A cadeira permaneceu vazia, mas ao mesmo tempo preenchida com a presença invisível dela que todos sentiam. Cada vez que entravam na casa, o bairro nunca mais foi o mesmo, e jamais seria, pois agora era um símbolo de amor, união, superação e esperança para todos que ali viviam e para aqueles que de longe vinham para aprender e se inspirar com a história de Dona Helena. E assim a história dela continuou viva e infinita, atravessando gerações e tocando corações para sempre.